Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros. Todo mundo se engana, pois operamos por dentro de bolhas de realidade. E olhamos a realidade a partir de posicionamentos da mente. Os cientistas também estão submetidos a essa dificuldade. Se estudarmos a evolução da ciência, ela é a história dos enganos. Todas as indicações eram para aquilo e estava resolvido. Mas passa um tempo e não é mais assim, é de outro jeito. Isso diz respeito às bolhas e a pessoa tem um impulso de energia, a visão de mundo e a causalidade se dá. No caso da ciência é mais perturbador, pois as pessoas fazem os experimentos, mas ela faz os experimentos dentro da estrutura da bolha e aqueles resultados se repetem. Então parece que aquilo está totalmente resolvido. Mas na sequência vemos que há uma limitação da visão. Ainda que os experimentos continuem iguais, agora eles são vistos de um outro modo. Na visão budista, essa noção de leis fixas, ela pertence às bolhas e, além do mais, o universo não está na dependência das bolhas e das leis. Surge efeitos especiais. Ou seja, o universo é vivo, ele se transforma. Isso dá origem aos seeds. Os seeds eles surgem com uma sensação de seeds porque estamos achando que o universo é totalmente dominado por leis casuais. Aqui nesse ponto vamos supor que eu entendi um pouco essas questões das bolhas e então nos olhamos outros objetos, outras aparências. O ver a aparência arrasta a nossa energia, arrasta a nossa mente e nos produz novamente uma visão sequencial, uma visão de futuro e etc. Percebemos que algumas coisas liberamos um pedaço, mas outras permanecem intactas. Elas podem responder direto sem nem pensar, raciocinar. Tem uma vastidão de aparências que eu preciso trabalhar e quando estamos nesses pontos, melhor fazer retiro, melhor praticar. Vocês sentam em silêncio e estão dentro dessa perspectiva. Se não praticarem, não vão ver. Não tem a bênção daquilo. Praticou a clareza das coisas e ela começa a aparecer. Vemos que avançamos. 2C. Muitos exemplos de bolhas e borbulhas abundantes, iniciando com os 6 reinos, 6 bardos, ciência, intersubjetividade, causalidade, jogos de tabuleiro e samsara. A compreensão de que há outras variantes e não só as bolhas, por exemplo, o samsara não surge apenas nas bolhas, mas também nas borbulhas. Às vezes as mentes estão super aceleradas. Elas não estão propriamente em bolhas, elas estão de uma bolha para outra. Então tem um samsara de um outro tipo, não só a ilusão da bolha, mas o fato de que a pessoa não se dá o luxo de operar com uma ilusão sentada no centro da bolha. Ela pode transferir uma bolha para outra. Essa contemplação das bolhas, podemos pegar as bolhas tradicionais do budismo, por exemplo, os 6 reinos. Vocês leiam isso no capítulo 5 do ornamento da preciosa liberação de Gampopa, capítulo 3 de palavras do meu professor perfeito de Patrul Rinpoche. Mas olhem isso com um olho de bolha, não com um olho de realidade. Naquela bolha as pessoas experimentam as coisas desse modo. Olhem os 6 bardos e vejam assim. Se a pessoa está na vida, isso seria uma bolha ou seria uma realidade? Quando ela se sente viva, isso é uma bolha ou é mesmo? Quando uma pessoa está num sonho, meditando, morrendo, morreu, está renascendo, isso é uma bolha ou é mesmo? Olhem também esse tema, que é a intersubjetividade com um jogo de xadrez ou cartas. Aquilo é tudo fake, mas tem uma intersubjetividade. Tem uma regra para o funcionamento e todo mundo termina obedecendo. E tem uma objetividade que surge. E isso é o samsara. O samsara tem isso. Esses jogos são super interessantes porque eles introduzem essa percepção como aquilo que não é real se torna real. Tem o tema da complementariedade. Diferentes visões, elas geram diferentes métodos práticos de fazerem as coisas funcionarem. Mas nenhuma visão particular, ela gera todos os métodos práticos que precisamos. Se você quiser ter mais recursos,
você vai ter que aprender a conviver com visões que são eventualmente excludentes. A complementariedade é um tipo de liberação. Entendemos que as coerências, elas são por bolhas. Se você trocar de bolha, aquele mesmo fato pode ser visto de um outro jeito. Por exemplo, com relação à física quântica, os russos resistiram à visão da complementariedade introduzida por Niels Bohr, porque ela ia contra a noção do materialismo dialético, que necessita de uma realidade objetiva externa. Isso é um postulado da visão. Assim como é que você vai introduzir uma subjetividade, que é fato que o mundo ele depende da estrutura interna da pessoa. Estragou tudo. Eu estou construindo uma realidade séria, eu preciso entender que as coisas são fixas e externas, e me proponho a construir coisas desse tipo. Então os russos tiveram uma dificuldade e se atrasaram um pouco nesse âmbito da física quântica. Curiosamente, Einstein é muito mais próximo dos russos do que de Niels Bohr. A posição seria: eu posso até não saber o que há, mas tenho que ter a crença que é de um certo jeito.